Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração está muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser... No começo, quando começaram a falar da Jorge do Bolsonaro, eu falava que essa acusação era um absurdo, né? O Segré, ele foi perfeito na colocação dele, né? Tem uma lei... Ele fala mais sobre isso. E esses bens personalíssimos de uso imediato, que seriam só do presidente da República e não seria da União Federal. Mas a lei não fala isso. A lei não deixa isso claro, não é? Então, a partir do momento que o presente que você recebe pela legislação é seu, não tem como você se apropriar indevidamente daquele presente. Então, não tem como você ser acusado de crime, né, por apropriar bem público, porque é uma lacuna clara. E, além disso, é bom lembrar, depois da investigação, o Bolsonaro devolveu os presentes. Surreal. PF acaba dando tiro no próprio pé. Essa situação da PF indo para cima do presidente Bolsonaro, que primeiro era 25 milhões, depois era 6 milhões, depois 68 mil. E como eu falei para vocês, de repente, chegando sexta-feira, a Polícia Federal chegará à conclusão que eles devem dinheiro ao Bolsonaro. O negócio ficou muito feio, mas a pergunta que eu tenho para fazer a vocês é o seguinte: como que um dos casos mais sérios da história brasileira, a Polícia Federal consegue cometer um erro tão banal? Então é disso que eu quero falar com vocês hoje. Que erro é esse? Esse erro é uma idiotice, porque uma polícia tupiniquim? Esse erro é algo premeditado, ou seja, um jogo, não é um erro? Ou isso é um erro pelo simples fato deles estarem sob pressão? Normalmente, quando nós estamos sob pressão no nosso trabalho, a gente acaba cometendo certos erros. Então, eu sou o Fábio. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, joga lá no grupo do WhatsApp, no Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque em 22 minutos eu vou tentar explicar para você o que está acontecendo com essa canalice da polícia do ovo que tudo vê para prejudicar o presidente Bolsonaro. Nós vamos fazer uma análise do advogado do presidente Bolsonaro falando sobre isso. Então dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e vamos lá com tudo. Então vamos lá. Primeira tese, na minha opinião, o que está acontecendo é bem simples. Nós temos a polícia, essa, como o próprio Flávio Dino disse, essa é a polícia do dublador do demônio, é a polícia do Lula, e essa polícia do Lula está sendo pressionada para encontrar algum time de crime no presidente Bolsonaro. É isso que eu vejo. A mesma coisa que aconteceu com a polícia secreta russa, na União Soviética, aonde aponte-me a pessoa e eu imputarei o crime. Então, quando você não tem crime e você está sendo pressionado para encontrar um crime essa pessoa, então é onde eu consigo entender esses erros acontecendo. E eu quero que você lembre disso aqui, porque as matérias aí, as notícias, tudo que está acontecendo, diz claramente que tem um envolvimento com o Cid, né? Que o pai do Cid, ele entregou isso, o pai do Cid entregou aquilo. Sim, mas o Cid falou isso aqui pra gente. Vamos lá. O que o Cid falou pra gente não esquecer. Vamos lá. Verdade, ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração está muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo o que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com
Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Aqui, pessoal, o que a gente está vendo aqui é uma tortura, né? O Cid foi torturado e o Cid ele confessa com todas as letras. A narrativa já está pronta, eles são a lei, a lei Alexandre de Moraes, e é isso que está acontecendo. Então, na minha visão, na minha opinião, esses policiais estão sendo pressionados para colocar um crime em cima do Bolsonaro que eles não encontraram. Por isso que você vê erros banais, como 25 milhões, 6 milhões, 68 mil. Cortes de trechos de WhatsApp, matérias em inglês sem a tradução devida, ou seja, tanta coisa errada. E sem contar, como eu falei para as pessoas na nossa live de 15 horas, no dia de ontem, que se alguém roubou alguma coisa aqui, foi TCU que roubou de Bolsonaro. Porque se as joias foram dadas ao Bolsonaro, as joias são dele, ele faz o que ele quiser com essas joias, não tem outra coisa. Aí, por exemplo, eu vi e mostrei para vocês na live de ontem um pedaço, que eu quero mostrar para vocês, obviamente, o vídeo para a gente analisar do advogado do presidente Bolsonaro. Mas olha só, isso aqui eu mostrei para vocês ontem, isso aqui é um cara de extrema esquerda da televisão, e olha o que ele fala do Bolsonaro. Extrema esquerda. Concorda? Não, concordo, foi colocado aqui até agora. E eu sempre falei disso, né? Desde 2023, no começo, quando começaram a falar da joias do Bolsonaro, eu falava que essa acusação era um absurdo, né? O Segré, ele foi perfeito na colocação dele, né? Tem uma lei no governo Collor, 8.394 de 91, que fala que os acervos documentais ele é de propriedade do presidente da República. Não fala nada de presente. Aí veio o decreto, né, da época do Frederico Cardoso, o decreto 4.344 de 2002, que fala que a União teria preferência caso o presidente da República vendesse, né, o seu acervo. E, desde então, havia uma lacuna legal. Pessoal, uma pessoa de esquerda, tá? Uma pessoa de esquerda dizendo isso é ridículo, isso não é crime. E aqui no finalzinho, ele fala mais sobre isso. E esses bens personalíssimos de uso imediato, que seriam só do presidente da República e não seria da União Federal. Mas a lei não fala isso. A lei não deixa isso claro, não é? Então, a partir do momento que o presente que você recebe pela legislação é seu, não tem como você se apropriar indevidamente daquele presente. Então, não tem como você ser acusado de crime, né, por apropriar bem público, porque é uma lacuna clara. E, além disso, é bom lembrar, depois da investigação, o Bolsonaro devolveu os presentes. Ou seja, não tem nenhum dano ao patrimônio público caso houvesse legislação que falasse que esses presentes seriam da União Federal, não há nenhum dano do patrimônio público. Agora, tudo isso não dá para a gente também negar, né, que essa operação que foi feita foi, no mínimo, atabalhoada, né? O ministro mandata o chefe de gabinete para a Polícia Federal para reaver as joias saindo para os Estados Unidos para ser leiloada nos Estados Unidos, sem nenhum registro de saída e depois de entrada dos valores. Ou seja, claro que há uma questão administrativa por trás, mas não há uma questão penal por trás. Não dá para você... Aqui é interessante, né, que você vê o cara da esquerda falando, porque realmente é um absurdo, não tem crime. É aquela mesma coisa que a gente falava. Peraí, o Bolsonaro roubou a joia, roubou roubou do museu, ele roubou de uma joalheria, roubou da onde? Não, o Bolsonaro roubou uma joia que o príncipe deu para o Bolsonaro. Então, peraí. O Bolsonaro roubou uma joia que tinha sido dada para ele. Isso. Como que isso é roubar? Então não existe crime. Não existe. Agora, mas Fábio, tentaram vender, não venderam. Aí o TCU disse que a questão é que se fosse para vender, tinha que vender primeiro para eles, aquilo. Existe uma questão aí de administração, que eles podem bater um papo sobre isso, mas no final do dia o Bolsonaro devolveu tudo. Não houve prejuízo, não houve nada. Então você vê que é um claro tiro no pé da Polícia Federal. Porque esse tipo de ação do dublador de demônio, do ovo que tudo vê, e da Polícia Federal, só vai fazer o Bolsonaro mais forte. Vai fazer com que mais e mais pessoas olhem isso e falem assim, poxa, isso é uma perseguição política e nada mais. Então essa é a grande realidade.
Agora vamos aqui ao advogado do presidente Bolsonaro explicando mais algumas coisas. Vamos lá. Notícia de algum ex-presidente processado por qualquer coisa similar. A minha pergunta legítima aqui, Fernando Henrique, Lula, eles receberam, Dilma, eles receberam presentes e venderam em algum momento? Esse acompanhamento foi feito em relação a eles? Existe alguma jurisprudência nesse caso? Eu vou te dar um exemplo, tá? Aqui nos Estados Unidos, um dos casos, quase que com um grau de similaridade, que acusaram o presidente Trump, foi dele ter levado para casa documentos que eram considerados secretos, né? Que eram considerados... Estava em um banheiro na casa... Aqui eu vi uma mensagem, pessoal, vi uma matéria na CNN, eles dizendo que a diferença do Lula e do Bolsonaro é que do governo Bolsonaro ele vendeu a joia, na verdade não vendeu. E o Bolsonaro, junto com as pessoas, venderam todas as joias, etc. e tal. E o Lula não. Só que isso é mentira, pessoal. O Lula, as matérias aí públicas dizem que o Lula desapareceu com mais de 5.000 coisas que ele tinha recebido. Então, o que ele fez com as coisas que desapareceram? Claro que as coisas que desapareceram ele vendeu. E eu não estou dizendo que o Lula cometeu crime, não. O dublê do demônio, ele vendeu as coisas que foram dadas para ele. Ele tem todo o direito de vender. Então, aqui eles fazem uma comparação com os Estados Unidos. Porque muita coisa acontece nos Estados Unidos acaba acontecendo no Brasil. E aqui foi a mesma coisa. O Donald Trump ele está sendo criminalizado por uns documentos sigilosos que ele levou para sua casa, sendo que o Biden também levou documentos sigilosos para sua casa. O Biden não está sendo e o Trump está sendo. Mas aqui também a Polícia Federal pegou esses documentos da casa do Trump, botou tudo direitinho na mesa e tirou foto para fazer um showzinho. Aí o juiz tá uma confusão do caramba. Na verdade, esse julgamento ele deu uma parada porque eles estão investigando essas situações que a Polícia Federal tomou foto das coisas em cima da mesa. Né? Mas vamos lá. Estava numa sala, exato. 16, e nós tivemos essa questão dos presentes, no caso, em relação ao atual presidente Lula, ela foi revisitada por ocasião da Lava Jato. E o então juiz Sérgio Moro, hoje senador, que até se pronunciou nas redes sociais sobre isso, foi muito enfático em dizer, olha, nós nunca vimos essa questão dos presentes que ficaram com Lula e sobre os quais se estabeleceu uma discussão se deveriam ter sido encaminhados ao acervo público e não permanecer no privado. Estou falando da Lava Jato, que é acusada de abusos, de perseguição, de parcialidade, etc. Palavras do senador Moro. Nós nunca vimos nisso uma infração penal, uma mera irregularidade administrativa. E vejo o seguinte, Paulo, é importante até que a gente fale isso, porque essa é uma questão que também ganha corpo em relação aos outros presidentes, que receberam presentes, provavelmente do mesmo valor, etc., ficaram com eles e nunca foram cobrados por isso. Até porque esses presentes foram submetidos aos mesmos critérios de tratamento pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica em todos os mandatos. Veja você, eu gosto de... Mas foi feito um levantamento a respeito do Lula nesse sentido? Porque eu sempre ouvi que o Lula tinha levado sofá, que o Lula tinha levado quadro, que o Lula tinha levado um monte de coisa, inclusive que não eram de uso personalíssimo, objetos de decoração e etc. Você sempre ouvi essa história? Não entrei nesse pormenor, mas o acórdão de 2016 justamente manda a restituição de uma série de itens. Ali eu não me recordo exatamente se eram só do ex-presidente Lula. Mas o episódio... Mas aqui, por exemplo, a gente tem matérias aqui que a gente pode botar para você ver aqui rapidinho, matérias como essa, né? Documentos atestam extravio de bens da União na era PT. TCU diz que 4.564 bens vinculados à presidência desapareceram nos últimos 13 anos e que 716 presentes recebidos por Lula e Dilma não foram incorporados ao patrimônio público. Então você vê que várias coisas desapareceram e aí fala, não, o Lula não vendeu. O Lula vendeu sim, porque desapareceu, ele vendeu. Vendeu, mas só que ninguém ficou sabendo que o Lula tinha vendido. Que pode ser aí paradigmático para a gente colocar em relação ao caso Bolsonaro, ele vem justamente com o presidente Lula, e preliminarmente não estou fazendo crítica a ele, ao contrário. Durante a campanha de 2022, campanha presidencial, o presidente Lula foi fotografado usando um relógio Piaget de ouro branco, um relógio caro, todo mundo conhece, um relógio aí da ordem de 80 a 100 mil reais,
E um jornalista do Metrópolis fotografou e fez uma matéria. Olha, Lula visto com relógio Piaget, 100 mil reais e biriri. E o presidente Lula, de forma muito espontânea, justamente por não ver nenhuma ilegalidade naquilo, com toda a sinceridade do mundo, declarou, olha, isso aqui estava no meu acervo, esse relógio estava lá, achei bonito, peguei, não estava funcionando, mandei consertar, trocar bateria, e estou usando. Eu ganhei quando era presidente da República. Foram verificar, esse relógio não estava nem catalogado no acervo. Né? Então, veja, a própria espontaneidade, a própria maneira sincera com que o presidente Lula se manifestou, revela que não havia nada de ilícito ou consciência de que algo ilícito estava sendo feito no recebimento daquele presente. E que, convenhamos, é um presente da mesma natureza e também de valor expressivo, como são os presentes do presidente Bolsonaro, e que hoje são objeto dessa celeuma, dessa absurda investigação e indiciamento. Veja, se o presidente Lula tivesse alguma dúvida, algo escamoteado, podia dizer, olha, eu ganhei da primeira-dama, eu ganhei da minha falecida esposa. Não, foi absolutamente sincero, nem quando era presidente da República. Por quê? Porque isso nunca foi tratado, isso nunca foi visto. O recebimento de um presente dessa natureza nunca foi visto, nunca foi tratado como algo ilícito. Menos ainda criminoso. Eu estou conversando aqui com o... Pessoal, é um tiro no pé, né, pessoal? Esse é um tiro no pé, isso não vai dar em nada. É mais uma tentativa de conseguir destruir o bolsonarismo. É mais uma das tentativas. O ovo que tudo vê, ele vai tentando. Porque, já falei para vocês, ele não quer prender o Bolsonaro. Ele precisa acabar com o bolsonarismo. O bolsonarismo se tornou uma ideia. Então, como é que eu faço para tentar denegrir o Bolsonaro? Como é que eu faço para destruir o bolsonarismo e fazer como o Barroso disse, né, que nós derrotamos o bolsonarismo? Então, eles tentam colocar na cabeça das pessoas de que o Bolsonaro cometeu algum tipo de crime, para que eles possam comparar o Bolsonaro ao Lula, o que é incomparável, porque o Lula é um corrupto e Bolsonaro não. Então eles precisam continuar inventando. E nessa invenção, né, de querer prender o Bolsonaro, querer denegrir o Bolsonaro, querer acabar com o bolsonarismo, eles continuam fazendo isso e cometem erros absurdos. E esses erros, como eu mostrei para você, uma pessoa que está sendo torturada, certamente fala coisas que não existiram. E aí a polícia, sob pressão, eles precisam inventar algum tipo de crime, algum tipo de ilegalidade para poder prejudicar o presidente Bolsonaro. Mas o que está acontecendo? Como eu disse para você, a população está observando, a população está vendo, e o Bolsonaro cresce cada vez mais. O bolsonarismo fica mais forte. A mesma coisa. Pessoal, aqui nos Estados Unidos, o Donald Trump, ele estava pau a pau com o Biden, tá? É uma eleição disputada, etc. e tal. A ideia da esquerda era fazer uma politicagem e tentar prendê-lo, criminalizá-lo. Cara, o presidente Donald Trump estava com 94 crimes nas costas. Com a decisão da Suprema Corte de que o presidente ele tem imunidade enquanto atos oficiais, então 90 dos crimes caíram por terra. Sobrou 4. Dos 4, aquele da Flórida, que foi exatamente igual o que o Biden fez, os dois fizeram a mesma coisa, o Trump sendo criminalizado, o Biden não. A polícia tirou foto, botou tudo de arrumadinho na mesa para tirar foto. Esse caso está em briga, porque se vai ser válido ou não, do jeito que a Polícia Federal agiu. Da Georgia, o cara, o promotor, brigando junto com o acusador, brigando com todo mundo, dormiu com ela. Então tá uma bagunça, ninguém sabe. O de Washington parece que também, que a Suprema Corte, uma outra decisão, diz que não houve insurreição. Se não houve insurreição, não puderam prender o Bolsonaro, criminalizar o Bolsonaro por insurreição, que não houve. Então o único que sobrou é esse de Nova York, que no dia 6 de setembro, o juiz vai julgar se cancela todo o processo ou se ele vai dar a sentença no dia 18. Mas o que aconteceu? No Brasil, todo mundo viu que foi um tiro no pé. A mídia brasileira, em desespero total, dizendo que o Trump vai ganhar.
A mídia no mundo inteiro. Você viu a Globo dizendo que o Trump vai ganhar. A Globo. Você viu matérias informando que o Lula assistiu o debate e depois do debate o Lula estava com medo, sabendo que o loirão iria ganhar. Ministros do Lula assistiram e ficaram apreensivos, porque eles acreditam que o loirão vai voltar ao poder. Então, é um tiro no pé, foi um tiro no pé. Então, o olho que tudo vê, ele está tentando fazer algo que não saia um tiro pela culatra, mas saiu. Saiu. Foi mais um tiro no pé que nós estamos vendo dessa polícia do dublador de demônios, a polícia do ovo que tudo vê, a polícia que está fazendo várias coisas ilegais, porque eles estão seguindo uma agenda, estão sendo pressionados para prender um homem inocente. É isso que está acontecendo no nosso Brasil. Então, o que nós precisamos fazer? Continuar na luta, continuar apoiando o Bolsonaro, continuar entendendo que é tudo falcatrua. Deixa falar. Eu quero ver provarem. Eu quero ver aonde estão as joias que foram roubadas. Roubada aonde? As joias foram vendidas aonde? Todas as joias foram devolvidas pelo simples fato. O presidente falou, essas joias são minhas, eu posso vender ou usar. Ah, olha, a joia não é do senhor, não. Porra, não é? Como que não é? Porra, sacanagem. É, mas tudo bem. Então vocês querem roubar a joia do presidente Bolsonaro? Então vamos pegar as joias de volta e devolver. E foi tudo devolvido. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Não tem crime nenhum, não tem nada disso. E mais, aconteceu num momento muito importante para o Lula. Momento em que a carne aumenta, momento que a gasolina passa de R$6, momento que o dólar daqui a pouco chega a R$6, momento que tudo está dando errado para o governo Lula, eles criam, eles requentam essa palhaçada que já tinha sido arquivado. Já não tinha nada de errado no negócio da joia. Então você vê que é um absurdo total. Mas é isso aí, você viu do advogado, do presidente, você viu aí do próprio esquerdista e você viu que existe uma tortura. E muitas dessas coisas desse inquérito, tenho certeza que saiu da tortura. Então Deus abençoe todos vocês, tenham um dia maravilhoso. Eu te vejo agora no próximo vídeo. E lembrando que nós temos um outro canal onde fazemos lives todos os dias às 15 horas, tá bom? Te vejo no próximo. Tchau, tchau.